aconteceu que nesta semana, na última semana, tivemos esta grande novidade em que houve a indicação, o Bureau Político do MPLA anunciou, ou melhor, indicou o Adão de Almeida para substituir a Carolina Cerqueira. As razões da substituição, até agora, o Bureau Político não se pronunciou. Pura e simplesmente o Bureau Político, através do porta-voz, deu a conhecer à sociedade angolana que haveria esta mudança. E verificamos também que houve a passagem de testemunho e Adão de Almeida já iniciou a exercer as suas funções desde ontem. Vimos desde ontem Adão de Almeida com o martelo e começaram os serviços. Gama, inicialmente, o Bureau Político até agora não justificou as razões da mudança e Adão de Almeida iniciou já as suas funções. Não, o Bureau Político não vai justificar porque é que tirou a Carolina Cerqueira, até porque nem há pessoas que estão ali no Bureau Político nem sequer sabem o que é que terá acontecido. Isto é uma decisão pessoal do Presidente da República, que chegou à mesa, na reunião, colocou o ponto dele e tomou a decisão, e quando ela sai em nome do Bureau Político. O Adão entrou em funções, que é normal, já começou essa semana. Era suposto um deputado sair para que ela entrasse, já que ele entra, toma posse como deputado eleito, e não estamos a ver aí ninguém a sair para o Adão poder entrar. É possível que a Carolina Cerqueira peça também para sair do Parlamento, a suspensão do seu mandato, e para poder provavelmente ficar em casa ou desempenhar outra ocupação. Outra ocupação. Mas agora, Gama, o MPLA, ou melhor, o presidente do MPLA decide não justificar. Isto fica bem porque foi tocar num órgão de soberania. E houve alguns pronunciamentos de lamentela, embora que a oposição aprovou, ou melhor, votou a eleição de Adão de Almeida para a substituição da Carolina. Mas existe a separação de poderes. Isto indica que existe subalternação do Parlamento para com a presidência da República. Tocar na estrutura do Parlamento e sem justificativa à nação. Que gesto é este, Gama? Bom, nos termos da lei, do regimento, o presidente do Parlamento é escolhido pelo partido que tem a maioria parlamentar. E a sua substituição ocorre mediante renúncia, destituição, ou também, neste caso, o partido no poder retirou confiança na senhora e fez uma substituição para um outro deputado. É o que aconteceu aqui. Neste caso, o processo começou dentro do MPLA, que o presidente fez na sua qualidade de líder do MPLA. E ele fez assim. Agora, imaginemos que ele fez nessa qualidade de líder do MPLA e deveria ser assim. Ele não fez dentro do Fórum Presidência da República. O presidente ele quer concorrer para provavelmente para um terceiro mandato. Temos aqui um Parlamento que tem a missão de fiscalizar e aprovar leis. Temos um governo que tem a competência de executar políticas públicas.
quando o Presidente da República ou a pessoa, João Lourenço, acha que deve trocar a liderança do Parlamento, isso indica que ele precisa do Parlamento para algum propósito. Se retirou, ele está 2 anos de saída do poder, se retirou confiança política na Carolina Cerqueira, passou para outro, quer dizer que ele precisa da confiança de um Parlamento que vai lhe satisfazer. Também pode indicar que ele não quer ser fiscalizado, né? Já que o Parlamento tem a tarefa de fiscalizar os atos do governo ou do executivo, ele não quer ser fiscalizado, ou então ele precisa do Parlamento para aprovar alguma coisa, que ele não Hum. não contava com a Carolina Cerqueira e conta com o Adão de Almeida. Depois, ele tem o Adão, ele tem a estrutura, vamos ter eleições, ele está a colocar jovens na estrutura, né, em toda aquela estrutura de mando eleitoral. O Parlamento é o que aprova as leis, ele já tem no Constitucional, que é o órgão que aprova os resultados, já tem também lá uma jovem de confiança saída do grupo político. O MAT, que é o órgão que faz o registro eleitoral, ele acaba também de nomear mais um jovem. Pois, acaba de nomear mais um jovem. Então, estamos aqui a assistir que é mais do que confiança aos jovens, estamos aqui a ver o presidente vai para uma luta, e quando se vai para uma luta, vai-se com jovens, vai-se com sangue novo. Então, essa luta não é para o jovem, ele é um general, essa luta não é para substituir o general que vai para a guerra. Ele vai de uma Ok. guerra Então, Gama, contra. a pergunta que não se quer calar, a pergunta que não se quer calar, embora que já adiantaste algo, mas é a seguinte, Gama. Então estamos aqui diante de vamos usar o termo laboratorial, estamos aqui diante de uma manipulação, não é? Uma manipulação, e bem dizes, ele está-se a preparar para ir para a guerra e vai-se para a guerra com jovens. Então, o que tem-se dito que ele não quis mexer na Constituição, isto são indicativos que o caminho é este. A viagem está a nos levar a este porto, do qual iremos ver um bagar no Parlamento com todo tipo de justificativas para que se possa dar a possibilidade a João Lourenço concorrer o terceiro mandato. Gama, cheira a isso, sim ou não? O presidente tem estado a dizer, o presidente nunca falou que não quer alteração da Constituição, mas já falou que já depois de parte, tentou usar um discurso a pôr de parte o terceiro mandato, mas da Constituição, alteração da Constituição, ele deu um sinal em maio de 2021, 21 ou 23, numa entrevista à France Press. Ele remeteu aquilo para 2027. Por que 2027? Porque houve uma alteração constitucional em 2022 e é uma alteração parcelar, e a Constituição só se mexe, só devem ser mexidas em 5 anos. Se foi em 2022, quer dizer que o próximo time para ela voltar a ser mexida, quando é que é? É O próximo 2027. time é 22, 27. 27 É antes, 27. antes mesmo da Então, convocação das eleições. ele nesse momento não pode mexer, certo? Sim. Próximo ano provavelmente também não vai poder mexer, mas em 2027 já vai completar os 5 anos. Quer dizer que ele vai fazer o congresso em dezembro do próximo ano. No início de 2027, ele pode muito bem mexer na Constituição. Na Constituição. Ele vai ter o congresso, ele no congresso, esses jovens todos, qual é o jovem é que está, se perguntarem se o presidente fica ou se deve ficar ou não, qual é a posição que vai ser deles? Logicamente, eles vão dizer que gostariam que o presidente ficasse.
eles estão a ser premiados com cargos. Então, eu vou querer que uma pessoa desta saia no poder. Então, podem pôr eles no Congresso a fazerem a defesa de uma revisão constitucional. Não vão falar do terceiro mandato, mas de uma revisão. Quando chegar na revisão, depois eles depois podem fazer, trazer a alteração. O Zé Eduardo também fez-nos isso. Pois, Ele veio. mas Como? estamos a ouvir o telefone que está a tocar. Estou a tentar ver. Ok. Ok, silenciou. Silenciou. Ok, silenciou. Ok. Pois, Gama estava a dizer que o José Eduardo dos Santos conseguiu porque ele tinha margem parlamentar para o fazer e João Lourenço não tem esta margem. Então, isto vai ser um bagar muito forte ou a UNITA vai poder, digamos assim, ceder. A UNITA também se for uma mudança da Constituição, uma alteração, a UNITA está interessada. Porque ainda ontem o Para dar Adalberto o também terceiro falou, mandato a João Lourenço? Para dar o não terceiro terceiro, mandato a João Lourenço? não terceiro mandato de João Lourenço. Eles têm visões distintas. A UNITA é da opinião que se deve alterar a Constituição para passarmos a ter eleições separadas. O presidente passa a ser eleito numa única eleição presidencial e os deputados para em eleições legislativas, conforme aconteceu em 1992. É isso que a UNITA quer. E quer uma reforma para tirar alguns poderes do presidente, que no fundo quer ter uma constituição de futuro. Porque esta nossa constituição, tarde ou cedo, ela terá de ser revista, porque ela foi feita para agradar uma pessoa. E nós precisamos de uma constituição que passe a responsabilizar também o chefe de Estado, a figura de chefe de Estado. Esta não responsabiliza, esta protege o presidente, dá muita proteção ao presidente, que permite, cria condições para um presidente da República abusar do poder. Nós precisamos de uma Constituição que diz que o presidente, se violar a lei, aquilo, amanhã, quando ele sair do poder, é responsabilizado. Então, ele vai ter medo de fazer certas coisas. Conforme está, ele não é responsabilizado, porque quando sair do poder tem 5 anos que é intocável, que não pode ser perturbado pelos tribunais. Depois de mais outros 5 anos, daqui a 10 anos, está velhinho e ninguém mais vai atrás de um old man para incomodar com questões de justiça. Então, nós precisamos de uma Constituição que passa por cima disso. Então, no fundo, todos nós somos defensores de uma Constituição que sirva ao país para 50, 20, 100, 200 anos, como está dos Estados Unidos. Se tivermos que fazer alguma alteração mais à frente, é uma coisa pequenina. Então, mas agora, e para uma Constituição que vá mais, que ofereça ou cria caminhos para um terceiro mandato, ninguém está de acordo, nem mesmo do MPLA, porque cada homem que chega no poder precisa de governar apenas 2 mandatos, ponto final. Se não conseguir concluir o seu trabalho, pode dar ao outro do partido, coisa parecida, para avançarem com as tais obras ou projetos que ele pode fazer isso. Mas agora, Gama, navegando ainda no ambiente e no mundo MPLA, caso seja esta a intenção do presidente João Lourenço em trabalhar seriamente para o terceiro mandato, porque estamos a ver agora, o próximo já nomeou um outro jovem, do qual é muito conhecido publicamente, sabemos
é que é um jovem que está a serviço, é um jovem que é um yes man, não estará ali a discutir com o líder. Eh, Será que dentro do MPLA e com este ato que o João Lourenço fez em expulsar Valdir, começa a mostrar os seus músculos? Ele começa a mostrar os seus músculos. Será que o MPLA vai permitir que o partido apoie a sua intenção do terceiro mandato? Porque a Constituição não lhe permite. Dentro do partido, ele já não tem grande popularidade, a não ser os yes men deles, não é? Esse grupo de interesse que está à busca de cargos, e João Lourenço está a investir nesses jovens que não podem, digamos assim, não aceitar. Agora, aqueles que não são pró João Lourenço, vamos assistir um bagar grosso, vai ter uma discussão terrível, o Congresso vai ser competitivo, o próximo Congresso. Acreditas nisso, Gama? Vai ser competitivo e uma vez já dissemos aqui que líderes em países não democráticos, os líderes que estão de saída, uma saída a contragosto, eles tendem a ser violentos durante a sua saída. O ser violento, o que é que quer dizer? Este ato de tirar a Carolina Cerqueira, a forma como saiu, é humilhada, é um ato, é uma violência contra a senhora. Temos a violência verbal, temos a violência física e temos a violência também gestual. Isto pode perturbar a senhora, etc. É uma violência contra ela. Ela, nesse momento, pode provavelmente que não está bem. A forma como tiram o Laborinho, os aliados, os principais aliados do presidente, a forma como ele está a varrer, é um ato de violência contra eles. A forma como tirou o Valdir do Comitê Central, né? O Valdir, na história do MPLA, tornou-se o primeiro a ser expulso. O MPLA até aqui não expulsava militantes. O Nito Alves, em 75, 77, teve problemas, não foi expulso, foram só afastados do MPLA, do Comitê Central. Houve casos como o Chipenda, etc., também não foram expulsos. Não houve uma formalização, mas do Valdir houve. Então, quando o presidente, por o Valdir o ter criticado, né, da forma como fez, ele vai para a sentença máxima, isto é um ato de violência. Quer dizer que, se nós estivéssemos numa Coreia do Norte, o Valdir seria aplicada a sentença máxima. Que a sentença máxima que é? Se Qual sabe qual é? seria? É Lhe o pagar-lhe desaparecimento físico, né? Mas como porque nós vai estamos para no o Estado, jacaré. exatamente, seria tirado depois de jacarés. Né? Só não fazemos isso porque Mas há agora, limitações. Gama, isto demonstra aquilo que muitos não querem e que o Valdir tinha dito, porque este ato da expulsão de Valdir foi contra todos os princípios e todas as garantias do próprio estatuto do MPLA. E depois, estamos aqui a ver uma incoerência por parte do Tribunal Constitucional. No caso da UNITA, quando houve discussões, houve, digamos, justificou-se que houve irregularidades, o Tribunal Constitucional desceu com força e desvalidou o Congresso da UNITA. Mas aqui estamos a ver um MPLA, não é? Atropelar tudo. É um caterpillar que está a atropelar tudo, e um Tribunal Constitucional sempre inerte, eh, que não entra no fundo, traz justificações muito superficiais. Isto é autocracia, ou podemos ir fora da autocracia e dizer mesmo que epá, estamos perante um ato máximo, não é, de tirania, é uma tirania moderna. Gama, não sei. Neste caso, não se pode envolver ainda o Tribunal Constitucional, porque o Valdir ainda não foi lá. Se ele quiser recorrer, no caso da UNITA, houve militantes que recorreram, foram ter ao Constitucional. O Valdir, se achar que deve recorrer
Então, dentro do partido, se não for atendido, aí ele pode recorrer junto a uma instância superior, que nesse caso é este que falamos, O o Supremo. TCE, não, o Constitucional, que resolve as questões dos partidos. Ele pode ir para aí, né? Ele pode ir por esta via. Então, mas o tribunal tem um histórico de tomar decisões sempre a favor do presidente, ou melhor, do interesse do presidente ou do interesse do partido do presidente. O que eles podem fazer é retardar aquilo, não responder o Valdir, mas também se não responder o Valdir, no momento em que a queixa ou o recurso do Valdir a avançar para ali, automaticamente anula a expulsão dele. Então ele volta a participar nas reuniões, etc., até o tribunal tomar uma decisão se valida ou não, aceita ou não a decisão do Bureau Político do MPLA de afastar, de expulsar, aliás, o Valdir das fileiras do partido. Porque ele não só foi Do expulso partido. não só foi afastado do Comitê Central, foi também expulso do partido, Foi que é grave. expulso do partido. Que é grave, porque os regulamentos do MPLA não demonstram qual é o, digamos assim, o pecado, qual foi o erro, qual foi a violação, melhor dizer, a violação legal que Valdir fez para merecer essa expulsão. Houve sim uma Uhum. violação de direito costumeiro, não é? Que é um hábito cultural dentro do partido. Agora, em termos da lei constitucional, Valdir não deveria ser expulso, porque ele esteve a competir, ele esteve a discutir, ele esteve a discordar com o líder. Portanto, a lei constitucional protege Valdir. Agora, se o MPLA está acima da Constituição, Valdir vai ficar mesmo, digamos, punido. Agora, indo para outra margem, este jovem que foi nomeado a governador da Lunda Sul, Gildo, o Gildo, o famoso Gildo, não é? Gama, qual é a tua observação? A nomeação estará em condições, está a nível, tem competências porque ele já teve grandes problemas enquanto vice-ministro da Educação. Ele teve problemas com os bolseiros, houve ali muita discussão. Agora é nomeado para governador da Lunda Sul. Como é que é isto, Gama? Como é que vês isto? Eu penso que o Gama está congestionado. A imagem do Gama está congestionada. Espero que Gama consiga, digamos, Ouvir alguma desbloquear. coisa? Ok, Gama desbloqueou a situação. Pois, Gama, Bom, a nomeação Gama, do não Gildo, ouviste a minha pergunta? sim, o que é que achava? Era a volta da nomeação do Matias. Sim, a volta da nomeação do Matias e o Matias, enquanto vice-ministro da Educação, ele teve problemas com a INAB. É assim, o Gildo saiu da educação. As razões não sabemos até hoje. Nunca disseram nada. Se saiu é porque o presidente achou que ele não servia, né? Ele não saiu, ele não foi exonerado e depois foi transferido logo para um outro sítio. Houve uma despromoção. Quer dizer que se ele não servia para a educação como número dois, como é que agora serve para governador? É essa a pergunta que se faz. O presidente está aqui a precisar de jovens leais e lealdade. Há aqui uma corrente que ele tirou o Adão, no lugar do Adão pôs um jovem, no lugar desse outro jovem pôs outro jovem. Então ele vai buscar o Matias.
O Gildo já tinha sido afastado ano passado. Ao voltar, ele fica grato ao presidente, vai renovar lealdade ao presidente, vai ver que o presidente olhou para ele, lhe tirou dali, não lhe deixou mal, mas dá-lhe um outro cargo. Então, ele está aqui a construir uma estrutura de lealdade para com os jovens, junto desses jovens. Então, a pergunta que me faz é se é competente, se vai aguentar ou não. Uhum. O- os critérios não estão a ser por competência ou por outro elemento. O critério aqui é a lealdade, que é um jovem leal para que vão depois estar do lado do presidente. Porque são esses jovens que depois vão fazer a defesa da agenda que o presidente vai querer, todas as posições que o presidente vai tomar no Congresso. Esses jovens é que vão sair em defesa e mobilizar os outros para defender o presidente Lourenço. Ele está isolado, né? Já não conta com os mais velhos, perdeu confiança nos mais velhos e vice-versa. Os mais velhos, se calhar, entendem que o MPLA deve respeitar as normas do jogo, de ir para um congresso com múltiplas candidaturas, um congresso democrático, não evitar essas coisas de terceiro mandato. Então, ele o que é que faz? Muda de plateia. Esta plateia não está a aplaudir, eu mudo, né? Eu tenho aqui o campo de futebol. Essa plateia não está a dar tiro, põe uma outra. É o que o presidente aqui praticamente fez. Por isso dizíamos que isso não é promoção dos jovens. Isto aqui é Uhum. a instrumentalização dos jovens. É o mesmo que se faz para com as senhoras. As miúdas, né, algumas senhoras vão sendo colocadas em posições chaves de vice-presidente, etc, etc. E raramente está-se a colocar, mesmo até nas mulheres, não está-se a colocar alguém que vai ser que pode vir a ser um presidenciável ou coisa parecida. Veja, também tem aí o Esteves Hilário, também está numa posição que é um jovem, né? Abre aí a página do Parlamento, vê o currículo do Esteves Hilário. Não está o ano em que ele entra para o MPLA, quando houve o caso dos 15 mais 12 em 2015, ele fazia análise na televisão, ele dizia que era independente. O caso dos 15 mais 2 foi há 10 anos. Quer dizer, o Esteves Hilário saiu logo, foram-lhe pegar nestes últimos anos, entrou logo para o MPLA, para as estruturas de top. Né? Quer dizer Então, que. Gama, aqui estamos diante de um João Lourenço que está a fazer uma operação semelhar àquela de José Eduardo dos Santos nos finais dos anos 80, em que ele começou a introduzir novos quadros, novas figuras e começando a deixar atrás a velha guarda, aquela que era a equipa, tanto os italianos dizem os zoccolo duro, não é? Aqueles que eram a soca rija de Agostinho Neto. José Eduardo dos Santos chega, começa a limpar todos eles e foi metendo essa juventude toda. João Lourenço está a fazer isso, porque quando falas de Esteves Hilário, que há 10 anos atrás era independente, era um comentador da TPA, era um analista na TPA, e aparece, ingressa como deputado, até já era estranho ela aparecer como deputado, porque não se sabia onde é que ele militava, aparece como deputado e catapulta-lo para secretário de Informação. Então, João Lourenço, enquanto presidente, ainda tem alguns meses, poderemos assistir outras surpresas daqui até mais ou menos junho do próximo ano. Pode ser isso, Gama? Estou errado ou estou próximo da verdade? Sim, ele está a jogar contra o tempo. Né? O tempo já não está a seu favor. Porque, no fundo, vamos lá ver. Estamos em novembro. O Congresso é dezembro. Os estatutos do MPLA determinam que o Congresso deve ser convocado 6 meses antes. Quer dizer que o presidente vai ter aqui agora, de janeiro até junho, para governar o MPLA em pleno.
porque depois ele tem limitações, porque há aí pré-candidatos e ele não vai poder fazer coisas como patrocinar marchas, mandar fazer marchas em apoio à figura dele. Então, ele vai ter, em 2026, ele vai ter uma vida de 6 meses. Depois vai ter o 2027. Com o uhum, 2027, é um ano, vai ser o ano eleitoral. Então, a coisa que ele vai também vai ter que trabalhar agora. Vai chegar uma fase também que vão começar a pressionar um uhum. sucessor, porque ele já falou aqui que não vai para um terceiro mandato, etc. Ok, não vai para um terceiro mandato, mas vão lhe cobrar um sucessor. Enquanto ele não apresentar um sucessor, ou ele apresenta um sucessor, ou ele aceita o jogo democrático de que é de fazer um processo eleitoral competitivo. Hum, Então, hum, hum, hum. ele vai ter este desafio dentro do partido. Depois, ele politicamente vai começar a se tornar enfraquecido, né? Uhum. No momento em que ele convoca o Comitê Central, ele começa a ir para o processo de enfraquecimento. É aquilo que já dizíamos, que vai começar a morte política dele enquanto líder no ativo ou em exercício das suas funções de, de chefe de presidente de Angola e de presidente do MPLA. Ok, ok, ok. Portanto, nós estaremos diante de de um evento muito competitivo nos próximos dias. Vamos ver um MPLA a ferver. Por agora, parece que as águas estão calmas, mas talvez teremos esta situação.